versículo 45 e 46, só dois versículos. Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46. Quem achou, diga amém. Amém. Se alguém não achou, ajude-o, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Eu gostaria que nós lêssemos todos juntos o verso 46, e se a tua versão é diferente, acompanhe aqui, na Bíblia no telão, em nome de Jesus. No 3, 1, 2, 3. E perto... Aleluia. Senhor, glória seja dada ao teu nome. Glória seja dada ao teu nome. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Fala conosco, continua falando conosco, ministrando a tua palavra, Senhor. Que cada um que entrou neste lugar, em nome de Jesus, não venha sair da mesma forma, mas que nesta noite a voz do Espírito Santo de Deus possa ecoar no espírito e na alma do teu servo e da tua serva, e ele venha ter resposta, ela venha ter direção de Deus. Toma minha vida, nós repreendemos toda a barreira e declaramos o fluir da tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Poder assentar. E se você puder, aplaude o Senhor com a sua melhor palma, amém? É a melhor que você tiver, porque é para Ele. Tudo aqui é para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amados, existem pensamentos, quem está me ouvindo diga amém. Amém. Conceitos, uma ideia que está sendo divulgada por todos os meios de comunicação, às vezes de forma sutil, e que tem um único propósito, sabe qual? Afirmar de forma categórica que Deus não existe, que Deus é uma invenção do homem, com o propósito de suprir as necessidades emocionais do homem, e até ser um motivo de resposta, porque o que eu não sei, Deus sabe. Tanto isso é verdade que nós temos visto o crescimento de muitos homens e mulheres que estão se denominando ateus. Alguém conhece algum ateu aí? Diga amém. Quem conhece? Ateu é aquele que não crê na existência de um Deus, não crê na existência de uma divindade, né? Mas eu quero te dizer algo, e eu acredito que você compartilha da mesma fé e da mesma certeza. Deus é real. Deus existe. E eu faço essa afirmação baseado em duas evidências. A primeira evidência é a evidência pessoal. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei a obra que Deus fez na minha vida. Alguém sabe da obra que fez na sua vida? Eu lembro quando eu estava na macumba, eu lembro quando eu estava na destruição, quando eu estava envolto a demônios, eu lembro quando eu estava 9 anos quase um alcoólatra, eu lembro quando eu fumava 2 carteiras de cigarro, eu lembro quando eu bebia sangue de animais para consagrar a minha vida a eles, eu lembro quando eu ficava no altar rezando a noite toda, quando eu ia para a cachoeira, eu lembro quando eu sentia uma tristeza muito grande no meu coração, quando eu pensei muitas vezes em me matar, tentei me matar 3 vezes, culpava Deus de todas as
coisas porque eu dizia: se Deus existe, que Deus é esse que permite a destruição da minha casa? Até que um dia, alguém com amor, na verdade a minha mãe veio, se aproximou e disse: meu filho, existe um Deus, esse Deus é real, Ele mudou a minha vida e Ele pode mudar a tua vida. Quando eu ouvi essa palavra, a fé entrou no meu coração. Eu fiz a primeira oração a Deus e disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, e se minha mãe está falando a verdade, Senhor, e se eu estiver no caminho errado, me mostre o caminho certo. Deus, pela sua misericórdia, ouviu a minha oração, abriu as portas do céu, me alcançou, me libertou das drogas, da prostituição, dos vícios, da macumbaria, e para a glória dele tem me levantado para fazer a obra dele, porque ele pega as coisas pequenas, aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Ele é Deus. E se eu pegar o microfone e colocar na boca de cada um aqui para dar o testemunho do que Deus fez, você vai ver o quanto Deus é real. Tem pessoas aqui que estão libertas das drogas. Eu conheço pessoas que foram libertas de muitas coisas e hoje está glorificando ao Senhor, porque Deus existe. Só Deus poderia fazer isso. Quando as pessoas olham e falam assim: isso aí só pode ser obra de Deus. Eu lembro do nosso irmão aqui, Douglas. Esses dias nós estávamos andando, nós fomos visitar a vida do Marcos, e eu lembro de uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante. Ele virou lá na casa do Marcos e falou assim: ó, a sua vida cooperou para a minha transformação. Por quê? Porque eu vi como é que você não prestava. Eu vi os caminhos que você andava. Eu vi as coisas imundas que você fez. E quando eu entrei na casa do Senhor e vi você servindo ao Senhor, eu disse: se Deus mudou a vida dele, Deus tem poder de mudar a minha vida também. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Os testemunhos que evidencia Deus também gera milagre na vida dos outros. Então, uma das evidências que eu creio na existência de um Deus é o meu testemunho com ele. A segunda evidência está na própria ciência, ainda que a ciência quer provar que não existe um Deus. Já notou que desde pequeno você é ensinado a crer que não existe Deus? Ou você nunca notou isso? O que você aprende na escola? Que você veio do macaco. Não foi Deus que te criou, mas foi uma evolução até chegar em você. Então a ciência quer provar que não existe Deus, mas a ciência sem querer acaba provando que existe Deus. Preste atenção, aleluia. Existem na natureza leis. Essas leis são o motivo da harmonia de tudo que está na nossa volta. E essas leis da natureza, elas são interessantes porque elas são interessantes porque nós sabemos que elas são eternas. As leis da natureza são eternas, por isso elas se caracterizam como eternas. Elas são imutáveis, elas não mudam, não mudam. Eu já falei sobre isso aqui. As leis da natureza, você não pode tocar na lei da natureza. Não, você não pode pegar a gravidade, colocar na sua mão e dizer aqui ó, a gravidade. Não, você não pode. Por isso elas são transcendentes. E olha que interessante, as mesmas leis que você vê na natureza, que rege a natureza e tudo que há ao nosso redor, você vê as mesmas evidências nos Deus das Escrituras. Tem alguém me ouvindo? Diga amém. Eu te falei que existe um povo que tem se denominado ateu, mas tem um povo que tem se denominado como aqueles que creem em vários deuses. E quando você examina a palavra, as Escrituras, e começa a comparar ela com aquilo que a própria ciência já descobriu, você vê duas coisas. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que o Deus das Escrituras é o único Deus verdadeiro e poderoso. Olha que interessante, o tempo se divide em três: passado, presente e futuro. O espaço se divide em três: altura, largura, profundidade. A matéria se divide em três: prótons, elétrons e nêutrons.
estado básico da matéria se divide em três: gasoso, sólido e líquido. A coroa da criação de Deus. Alguém sabe quem é a coroa da criação de Deus aqui? Ninguém, Jesus. Vira para o lado e olha para esse homem que está do seu lado, essa mulher. Ele, você é a coroa da criação de Deus. Deus te criou como um ser racional e disse para o homem: domine sobre todas as coisas. Você é a coroa da criação de Deus. A coroa da criação de Deus se divide em três: corpo, alma e espírito. E agora eu te pergunto, de onde vem a ideia de três? É a digital de Deus em toda a criação, porque nós cremos em um único Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Toda a criação tem o DNA de Deus, a digital de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esse Deus que você serve? A ciência aprova Deus. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Isso é Deus. Porque todo artista, quando ele faz a sua arte, quando um pintor pinta um quadro, ele deixa digital lá, a forma de trabalhar. Da mesma forma, Deus, quando cria todas as coisas, Ele deixou a digital dele ali. Em outras palavras, crer em Deus é uma decisão sua. Não venha falar que você não crê, porque não tem nada que faz isso verdade, porque os milagres e os sinais e a própria ciência mostra que Deus existe. E outra, se você crê, Ele é Deus. Se você não crê, Ele continua sendo Deus. Morreu esses dias um repórter, você sabe muito bem quem é. Um repórter que em rede de rádio xingava a Deus e falava que Deus não existia. Eu não estou dizendo que o acidente dele foi mão de Deus, não, porque o sol nasce para todos e todos estão sujeitos à morte. Mas eu quero te dizer uma coisa: todos nós vamos comparecer diante do Deus Todo-Poderoso, crendo ou não, e seremos julgados por Ele. Deus é real, Deus existe, e eu glorifico Ele, porque eu conheci Ele um dia. Agora preste atenção: Deus só não existe, como também Deus tem prazer de se relacionar com seus filhos. Tem filho de Deus aqui? Deus tem prazer de falar com seus filhos. Na semana passada eu preguei e disse que Deus todos os dias, na virada do dia, o próprio Deus descia para falar com seus filhos. Deus tem prazer em falar com seus filhos. Eu quero perguntar, quem aqui de verdade crê que no século 21 Deus ainda fala com o seu povo e com a sua igreja? Dê um glória a Deus aí bem forte. Deus fala. Deus fala. Oh, glória a Deus. Deus fala. E o principal meio pelo qual Deus fala é através da sua palavra. A palavra de Deus é o meio mais certo de Deus falar. A palavra é de Deus, e a Bíblia diz em Jeremias 1 que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Você vai em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque viva e eficaz é a palavra de Deus, é mais penetrante do que espada aguda, e penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Essa palavra, quando vem, ela penetra em nosso coração. Ela é a bússola que nos leva no caminho da verdade, na direção do Deus Todo-Poderoso. Tem alguém que ama essa palavra? Eu ouvi uma coisa hoje de manhã, meu amado, que realmente é uma pura verdade na consagração. Preste atenção: se você diz que serve a Deus, se você diz que ama Cristo e não ama a sua palavra, é mentira. Alguém entendeu? Se você diz que ama Jesus, que ama Cristo e não ama a palavra de Deus, é uma mentira. Porque a palavra revela a Deus, a palavra revela a Cristo. E aí eu te pergunto, como é que está teu amor? Quer medir o teu amor para com Deus? Mede o tanto que você lê a palavra, o quanto você procura ler, aprender, conhecer o Senhor. Silêncio abençoado, né? Mas Deus não fala só através da sua palavra.
Deus fala também através da natureza. Você vai lá em 1 Reis 18, você vai ver um profeta, um dos maiores profetas do Velho Testamento, um profeta chamado Elias, que não enfrentou somente 450 profetas, não. Na verdade ele enfrentou 850, era 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. E o desafio era algo tremendo, forte, porque Elias desafiou e disse assim, nós vamos fazer um holocausto, e o Deus que responder com fogo do céu, este é o Deus verdadeiro. Isso é ousadia, irmão. É crer em quem faz o impossível. A Bíblia diz que eles fizeram seus holocaustos da manhã até meio-dia, clamaram o seu Deus Baal, e nada aconteceu. Chegou já no meio-dia, Elias com ousadia começou a dizer, clama mais, grita mais. Quem sabe ele não viajou? Quem sabe ele foi fazer alguma coisa e não está te ouvindo? Grita mais, olha a ousadia. A Bíblia diz que eles se cortavam, derramavam sangue. A Bíblia diz que eles chegaram no holocausto, pularam em cima, começaram a pular em cima, pedindo pelo amor do Deus deles, que o fogo descesse. Mas o fogo não desceu, porque era um desafio de deuses, ainda que só existe um Deus. Quando acabou tudo, Elias falou, agora é minha vez. Olha a ousadia, agora é minha vez. Aí ele manda fazer o holocausto, e na hora que ele vai preparar o holocausto, ele revela o segredo de receber a resposta de Deus. A Bíblia diz que a primeira coisa que Elias faz é consertar o altar que estava quebrado. Será que alguém está entendendo aqui que Deus está falando? Quem quer fogo de Deus aí? Diga amém. Vira para o teu irmão e fala, conserta o teu altar. Você quer que o fogo desce com o altar desconcertado? Você quer que o fogo desce de qualquer maneira, mas o fogo de Deus é santo. Conserta o teu altar que o fogo desce. Quando Elias conserta o altar, ele começa a clamar, e antes dele terminar de clamar, o fogo desce, e até a água ele lembre, e o holocausto é destruído pelo fogo. A oferta é aceita. Os profetas são mortos. E quando Elias estava se deleitando na vitória do Senhor, ele recebe uma notícia, ele recebe um recado, não de qualquer um, de uma mulher chamada Jezabel, só o sangue de Jesus, aquela que conseguiu converter o coração de Acabe, rei de Israel, a servir a Baal, aquela que tramou tanto e fez tanto, que a Bíblia diz que ela conseguiu que os soldados de Baal fossem até os profetas de Deus para matar os profetas de Deus. Só 100 profetas conseguiram se livrar, porque alguém teve misericórdia e escondeu eles na caverna. Diante de uma ameaça tão grande, a Bíblia diz que Elias foge. Olha que interessante. Às vezes você tem grandes vitórias e de repente vem alguma coisa para te abater. Às vezes você glorifica ao Senhor por algo tremendo que Deus te deu. De repente, do nada, vem aquela coisinha que às vezes não é tão grande como a outra, mas abate teu coração, entristece a tua vida. E às vezes você pensa assim, eu quero fugir, e foge. Elias foge, irmão. Elias vai parar numa caverna, se escondendo daquilo que Deus tinha colocado na mão dele. E quando ele está na caverna, a Bíblia diz que o próprio Deus vai lá, até ele na caverna, aleluia. Porque Deus é assim, Deus não desiste. Se você correr, Deus vai atrás. Você ouviu isso aqui ou não? Se você fugir, Deus vai atrás da sua vida. E quando Elias estava lá escondidinho, pensando que estava tudo certo, a Bíblia diz que vem um vento muito forte, que começa a destruir as pedras, as penhas começam a cair. E Deus não estava no vento. Aí veio um terremoto que abalou as estruturas, e Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo abrasador, e Deus não estava no fogo. Aí de repente vem uma brisa suave. Oh, olha, irmãos, tem gente que pensa que Deus só está no meio do fogo. Será que alguém está entendendo? Tem gente que pensa que Deus só está no meio do movimento. Só se tiver muito pula-pula, roda-roda que Deus está. Mas o meu Deus também vem como uma brisa suave e fala de uma forma poderosa. E a voz de Deus para Elias é: sai da caverna, sai para fora. E por quê? Porque ainda tem obra para você fazer. Você vai levantar ainda Eliseu, profeta, em teu lugar, e vai ungir o rei da Síria. Ele ouve a voz de Deus através da natureza. Deus manda dizer para alguém aqui que entrou numa caverna,
Você está numa caverna se escondendo do que Deus colocou na tua mão. Vem ameaças de pessoas, vem palavras que te machucou, e você correu, está escondido, e dizendo: eu não vou fazer mais, eu não quero mais. Mas Deus manda te dizer, e anda lá, Surianda, nessa noite eu te chamo para continuar a caminhada. Por quê? Porque ainda tem obra para você fazer, tem obra na tua vida, e tem obra através da tua vida para ser realizada, diz o Senhor. Olha isso. Você vai em Joel, você vai ver Deus falando através do profeta da vinda do Senhor. Eu preguei na semana passada sobre a vinda do Senhor e te falei que a vinda do Senhor vai acontecer em duas fases. A primeira fase, ele vem buscar os seus, não toca na terra. A segunda fase, ele vem com os seus e ele pisa na terra. Quando se aproximar a segunda, essa segunda fase da vinda do Senhor, Joel fala que acontecerá sinais na natureza. O sol se escurecerá, a lua se transformará em fogo, as estrelas cairão do céu. Sabe o que é isso? É Deus dizendo através do profeta e através da natureza: eu vou cumprir a minha palavra, e eu vou voltar para reinar com cetro de ferro sobre todas as nações. Deus fala através da natureza, irmão. Deus fala através de um profeta. Tem alguém que crê que Deus fala através de profeta? Deus fala através de profeta. Eu encontrei uma profeta que falou comigo, que eu sempre falo com você esses dias. Aquela que disse para mim assim, quando eu pensei que ela falou: você vai cantar, ela falou: você vai pregar. Eu fiquei triste. E cumpriu. Eu encontrei com ela esses dias, falei: sempre estou falando de você lá na igreja. Ninguém sabe quem é, mas é você. Deus fala através de profeta. Ainda que tem muitas profetadas que só o sangue de Jesus hoje. Ainda que tem muitas pessoas que estão usando até Facebook para lançar profecia. Porque se for no seu Facebook, muitas vezes descobre muita coisa de você, que você viajou, porque você posta a viagem que você fez, para onde você foi. Sabe o nome do seu esposo, muitas vezes da sua esposa. Aí, sabe o que alguns fazem? Exemplo, vamos dizer que ele vem aqui na igreja. Eu convidei um pastor para vir na igreja, e ele quer promover esse tipo de coisa, que só o sangue de Jesus. Ele vai lá no Face meu, Pastor Maurício. Chega lá no meu Face, ele vai ver todos os meus amigos. E com certeza a maioria, muitos são da igreja. Nas próprias fotos da igreja que tem no meu Face, ele vai ver fotos de pessoas, caras de pessoas que estão aqui. Aí ele vai entrar no seu Face. Chega lá no seu Face, ele vai investigar a sua vida no Face. Ele vai descobrir seu nome, pelo menos o primeiro. Tem uns que colocam o nome todo. Vai descobrir o nome da sua mãe, se você fez uma viagem. Chega aqui no dia, ele nunca te viu, mas quando ele te vê, ele lembra da foto e lembra da tua cara da foto. Ele sabe que é você que está aqui. E ele fez o seu dever de casa. Sabe? Ele sabe tudinho, quem é você, é o nome. Ele pega uns 3. E aí ele olha e fala assim, ó: Vinícius, meu Deus, olha o profeta, está falando meu nome. Levanta aí, Vinícius. Pode levantar, mano. Irmão, isso é sério. Quem mandou sentar, Vinícius? Chega pro Vinícius e fala assim, ó: eu vi uma aliança. Eu nem vi o face dele, mas estou te dando um exemplo. Eu vi uma aliança que foi firmada no altar. Por quê? Porque ele vai lá e viu as fotos do seu casamento. Estou te falando, irmãos. Pode sentar agora, Vinícius, que eu não vou revelar sua vida toda, não. Que eu não ando olhando seu face. Vocês estão entendendo? Ainda que tem gente que usa de mentira para enganar o povo, eu creio que ainda hoje existem homens de Deus que têm o Espírito de Deus, o Espírito de revelação do Espírito Santo de Deus. Talvez alguém podia dizer: por que o pastor está falando isso? Para que fala isso? Eu não quero um povo enganado, eu quero um povo que tenha discernimento. Deus fala através dos profetas. Eu falei sexta-feira que Isaías 38, o profeta Isaías vai até a casa do rei Ezequias, e a profecia do profeta para Ezequias é: conserta a tua casa, que certamente você vai morrer. Não é você vai receber bênção, não, você vai morrer. Conserta a tua casa. A Bíblia diz que o profeta dá a notícia e vai embora.
Mas no meio do caminho, enquanto ele estava indo embora, Ezequias dobra o seu joelho diante do Senhor, virado para a parede, começa a clamar a Deus e dizer: Deus, lembra-te que estou sendo justo diante de ti, que eu sou temente ao Senhor. Ele clama, olha o poder da oração, olha o poder de quem ora diante do Senhor. A oração tem poder de mudar a sentença até de Deus, porque a oração move o coração de Deus. Antes do profeta chegar em casa, o Deus que mandou ele ir, foi lá no profeta e diz: volta, vai na casa dele de novo e dá uma notícia para ele: eu acrescento mais 15 dias sobre a sua vida. Deus fala através dos profetas. E alguém pode dizer: não, mas profecias é só no Velho Testamento. Quem já ouviu isso? Não, profecia do Velho Testamento, acabou a profecia. Você vai em Atos capítulo 11, você vai ver a primeira menção de um profeta chamado Ágapo. No capítulo 11, ele profetiza dizendo que haveria uma grande fome em toda a terra. A fome veio. Esse mesmo profeta, lá no capítulo 21, você vai ver ele entrando na casa do Filipe. Filipe, no capítulo 6 de Atos, foi aquele que foi levantado como um diácono. Esse Filipe que foi levantado como diácono, ele se tornou um evangelista. Quando Ágapo chega na casa de Filipe, a Bíblia diz que Filipe era casado e tinha 3 filhas donzelas que também profetizavam. Quando Ágapo chega na casa de Filipe, ele se encontra com Paulo lá, sem falar nada. Ele chega no Paulo e tira o cinto de Paulo. Ele tira o cinto e amarra as suas mãos e os seus pés e lança a profecia: assim diz o Senhor, desta forma prenderão o homem dono deste cinto. E assim como profetizou, assim aconteceu. Eu creio que Deus fala ainda hoje, no Velho e no Novo Testamento, usando profetas de forma poderosa. Por isso também não duvide, por isso também não zombe, por isso também não faça um julgamento precipitado, porque a Bíblia diz assim: ó, ouve e guarda, se for de Deus vai se cumprir, se não for, não se cumpre. O problema é que pessoas ouvem a profecia, e porque alguém está no púlpito, ou porque alguém se parece ser muito cheio, ele já acredita em tudo que a pessoa fala. A Bíblia diz que o diabo vem para enganar, e muitas vezes ele pode se transformar até anjo de luz para enganar os servos de Deus. E alguém fala assim: ó, você vai casar, e a menina está desesperada. Ainda esse ano eu te envio o varão. E ela, meu Deus, e chora, e fica alegre. Mas o ano passa, o varão não vem. E aí sabe o que as pessoas fazem? Culpa a Deus, fica indignado com Deus. Fala: Deus falou e Deus não cumpriu. O meu Deus, quando fala, Ele cumpre. O meu Deus falou: examine as Escrituras, porque você vai cuidar, ter nela a vida eterna. Toda profecia precisa passar pelo filtro das Escrituras, meu irmão. E toda profecia precisa ser provada. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Deus fala através de profetas. Deus é Deus. Deus fala através de uma criança. Oh, como Deus usa as crianças. Às vezes Deus fala de forma poderosa através das crianças. Um dia eu levei um tapa na cara de uma criança, mas não foi com a mão não, foi com palavras. O nome dela era Belinha. Acho que era Isabela, mas eu chamava ela de Belinha. E aquela menina me enchia muitos cocovados. E eu lembro que só para novo convertido, mas eu queria dar, não podia beliscar, né, irmão? Vontade a gente dá, mas não podia beliscar. Aí sabe o que eu ficava falando com ela? Você é feia. Só eu que fiz isso, né? Ou de acusação de você. Você é mal educada. Um homem barbado, não, 17 anos, 18 anos, querendo atingir uma criança com palavras. E eu virava: você é feia. Ela morava do meu lado. Feia. Saía. Aí um dia eu falei: você é feia. Ela olhou na menina dos meus olhos e disse: eu posso até ser feia. A menina era atrevida. Eu posso até ser feia, mas Jesus me ama. Eu falei: foi nada. Senti Deus me chamando a atenção. Ela deu um tapa de luva na minha cara
Em outras palavras, Deus me ama. Se você me acha feia, Deus me ama. Deus é o meu Deus, Deus é o meu Senhor. Deus usa as crianças, irmãos, às vezes com perguntas. Deus usa até um animal, irmãos. Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Imagina uma jumenta falando com você. Deus diz para o profeta não ir, mas o profeta vai. Chega no meio do caminho, ele encontra a jumenta que ele estava andando nela. Deus abre os olhos da jumenta e a jumenta vê um anjo com uma espada desembainhada para matar o profeta que estava em desobediência. E a jumenta, para livrar o dono, ela vai e senta para não andar em direção ao anjo. Balaão fica nervoso e começa a bater na jumenta, sem dó. Eles continuam, ela se desvia, chega num outro lugar. O anjo se coloca no lugar que eles tinham que passar. E era tipo um corredor e montanha de um lado e montanha de outro. E o anjo lá do outro lado esperando. E a jumenta indo. A jumenta vendo. Mas ele não estava vendo. Porque às vezes tem gente que vê e o outro não vê. Tem coisa que a jumenta vê, mas tu não vê. E quando chega naquele estreito, a jumenta, para se livrar do anjo, ela se aperta. O anjo está num canto, ela se aperta e começa a apertar a perna do profeta. O profeta fica tão nervoso que começa a bater e fala assim, ó, se eu tivesse uma arma aqui, uma espada, eu te matava. Aí Deus abre a boca da jumenta e fala assim, quando que eu agi assim com você? Quando que eu desobedeci você? E aí Deus abre os olhos do profeta e ele vê o anjo com a espada desembainhada. Não morreu porque a jumenta livrou. Deus usa até a jumenta. Até a jumenta Deus usa para falar, para nos trazer um alerta. Deus fala através de uma jumenta, de um animal. Deus fala do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Nós estamos nesse lugar porque Deus falou comigo, procura o dono do terreno. E em 3 meses essa igreja estava construída sem dinheiro. Quando Deus fala, Deus direciona, Deus os capacita e Deus supre. Agora, a questão é, e quando Ele não fala? E quando Deus fica em silêncio? E quando você clama e Deus não fala nada, você ora, você chora, você jejuma, você acorda de madrugada, você vem para a igreja dizendo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E às vezes Deus usa o profeta e fala com fulano de um lado, fala com o do outro lado assim, ó, junte com você pensa, agora Deus vai falar comigo, fala Deus. E Deus não fala com você, você pede para Deus, Deus fala nem que seja para me repreender, Deus fala comigo. E Deus fica em silêncio. E quando acontece isso? Quando você pede uma resposta, você chora por uma resposta e a resposta não vem. O silêncio de Deus é perturbador, meu irmão. O silêncio de Deus é angustiante. Mas preste atenção, o silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus ensina. O silêncio de Deus instrui. O silêncio de Deus nos molda, aleluia. O silêncio de Deus transforma o velho homem num novo homem, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas dói. A pior coisa é quando você quer uma resposta de Deus e Deus não dá. A tua fé fica em xeque, a tua esperança fica em xeque, o teu ânimo fica em xeque. Satanás vem no teu ouvido e fala, para que você vai para a igreja? Deus não te ama, Deus não te ouve. Olha essa situação, você tem clamado, você tem orado e nada tem acontecido. Para que você vai na igreja? Você é confrontado pelo diabo quando Deus se cala. Eu tenho aprendido uma coisa, meu irmão. Quando alguém se cala é porque ou ele quer dizer alguma coisa, ou porque aconteceu alguma coisa. Isso acontece muito no cônjuge. O marido faz uma coisa que a mulher não gosta, e aí acontece um milagre dentro da casa. Sabe qual? A mulher fica em silêncio. Ela não fala mais nada. E olha que para a mulher ficar calada, isso é da mulher falar. É normal, viu, irmão? Você é de Deus. E ela só responde quando você pergunta. Você chega,
Oi. Oi. Não é? Tem o quê? Comida. Vai lá e vê. Já viu isso? Esse silêncio dela, ela querendo dizer alguma coisa. Sabe o que? Você fez alguma coisa que não agradou ela. O silêncio diz alguma coisa. Nós ficamos em silêncio num velório, em respeito. Não às vezes é um morto, mas o familiar. E o silêncio representa: eu respeito a sua dor. Ficamos em silêncio muitas vezes num concerto, né? Ficamos em silêncio na igreja, diante da palavra, quando fica, né? Ficamos em silêncio para aprender. E eu aprendi que quando Deus fica em silêncio, é porque Deus quer falar alguma coisa. Porque quando Deus fica em silêncio e isso nos angustia, sabe o que acontece? Você busca mais a Deus, você ora mais. E o que fazer diante do silêncio de Deus? Primeira coisa, preste atenção. Diante do silêncio de Deus, tenha a certeza de uma coisa: Ele está em silêncio, mas Ele não te abandonou. Será que alguém ouviu isso aqui? Ele está em silêncio, mas Ele não te abandonou. Mateus 28, 20, Ele fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus pode até não estar te respondendo, mas Ele manda dizer: eu nunca te abandono. Pode uma mãe que deu à luz abandonar o seu filho, mas ainda que essa mãe venha esquecer do seu filho, eu, o Senhor, não me esqueço de ti. Eu tenho o teu nome cravado na palma da minha mão, e os teus muros estão de contínuo diante de mim. Deus está com você. Fala para o teu irmão: Deus está com você. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa certeza. O que fazer diante do silêncio de Deus, da falta de resposta de Deus? Saber que Ele está em silêncio, mas que Ele está trabalhando. Oh, aleluia. Ele está em silêncio, mas está trabalhando. Isaías 64, 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele espera. Tem alguém que está esperando no Senhor aqui? Tem alguém que está esperando no Senhor aqui? Deus está me dizendo: posso até estar calado, mas eu estou trabalhando. Pode até eu não estar agindo, parecer que eu não estou agindo, mas eu estou fazendo algo no mundo espiritual para derramar sobre você o que você tanto tem pedido. Aleluia. O que fazer diante do silêncio de Deus? Fala com o seu irmão: descansa. Ai, meu Deus, como é difícil descansar. Como é difícil você sentar e esperar. Como é difícil você confiar quando tudo parece que não vai dar certo. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Espera no Senhor, porque ainda Ele vai se levantar em teu favor. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu sei que não é fácil, mas no meio da angústia, da prova, porque tem hora que o nosso coração, a gente sente uma angústia que a gente não sabe de onde vem. Na verdade até a gente sabe, mas na hora a gente não liga. É a falta de resposta, é a falta da vitória que a gente tanto clama. Nessa hora, em vez de ficar, igual eu falei domingo, para de postar suas coisas no Face, irmãos. Para de ficar usando o Face para desabafar. Para de usar Face, sabe para quê? Estou triste. Já viu isso? Estou triste. Eu vejo carência. Estou triste. Aí o povo: o que aconteceu, minha amiga? O que sucede? Estou triste. Angustiada. Não. A Bíblia diz: lança sobre Ele. Lança sobre Ele a vossa ansiedade. Entra no teu quarto, fecha a porta e dobra o teu joelho diante dEle. E fala para Ele que Ele tem poder de te dar resposta.
Mas por que Deus se cala? Eu não posso demorar. Primeira coisa, Deus se cala porque Ele é justo. Repete comigo, Deus é justo. E como é, viu? Segundo Samuel capítulo 12, você vai ver um homem lançado no chão, jogado diante de Deus, sem comer 7 dias e sem beber, clamando por uma resposta de Deus. Sabe qual? Cura o meu filho, não permita meu filho morrer. Só que tinha uma coisa, aquele filho era fruto de um pecado. Eu estou falando de Davi. Davi que tinha uma ordem de Deus. Sabe qual que era a ordem? Acompanhar o exército na batalha. Mas chegou um dia que Davi decidiu ficar em casa e mandar o povo para a guerra. O problema é que as brechas se abrem, sabe quando é? Quando Deus te mandou fazer algo e você decide fazer aquilo que te agrada em vez de fazer aquilo que Deus te mandou. É nessa hora que as brechas muitas vezes se abrem na nossa vida. A brecha se abriu. Davi estava andando no palácio, ele vê Batseba tomando banho, ele se encanta por ela, manda chamar. Antes de mandar chamar, ele pergunta: quem é essa mulher? A notícia é: essa mulher é a mulher de Urias. Quer dizer, Davi, antes de cometer o pecado, sabia que era pecado. Ele não pegou a mulher sem saber que ela era casada, ele sabia que ela era casada. E mandou trazer ela, teve relação com ela e achou que tudo ia ficar numa boa, até que de repente ela aparece grávida. Porque tem coisa que Deus faz para não deixar as coisas ocultas. O meu Deus é o Deus que revela o que está escondido. Não pensa que vai ficar oculto muito tempo, não. Porque o Espírito de revelação habita no meio da igreja. E Deus não deixa oculto, não para destruição, mas para que haja conserto. Porque o que vale, você está na casa do Senhor, dizendo que está servindo ao Senhor e está com coisa escondida. A Bíblia diz que aquele que confessa, se arrepende, alcança misericórdia. Só que Davi, quando viu que ela estava grávida, Davi tramou. Sabe o que Davi falou? Chama Urias, manda Urias vir. Vem Urias e outros homens. E Davi, quando chega lá, chama Urias com uma desculpa de dizer: como está a batalha? Urias fala como está a batalha. Sabe o que Davi fala? Vai deitar com a tua mulher. Vai para casa, meu filho, vai descansar. Qual a intenção de Davi? Que Urias tivesse relação com a sua esposa, e quando ele ficasse sabendo que ela estava grávida, ia dizer: o filho é meu. O filho é meu. Só que o homem era tão justo, que ele não foi se deitar lá na sua casa. A Bíblia diz que ele foi para a porta do palácio, ficou lá esperando. Davi ficou sabendo e falou: por que você está fazendo isso? Por que você não foi para casa? Ele disse: como poderia eu ir para casa, dormir com a minha mulher, se o povo de Deus está em guerra, se o homem de Deus está em guerra? Davi viu que não tinha jeito, sabe o que ele faz? Ele escreve uma carta, coloca o selo real ninguém podia abrir, senão morria. Só podia abrir o destinatário. E Davi entrega a carta na mão de Urias e fala: entrega o chefe do exército. O homem pega a carta na maior simplicidade do seu coração e leva para o chefe do exército. Mal ele sabia que na carta estava escrito: pega Urias, coloca na frente da batalha e se afasta dele para que ele morra. O chefe do exército lê e faz como Davi mandou. Urias morre. Depois que Urias morre, Davi vai, pega Batseba e vai morar com ela. Aí põe ela para que todo mundo vê e pensa que tudo está bem, até que Deus envia um profeta. Natan chega na casa de Davi, e Natan chega contando uma historinha. Natan chega e fala assim: existiam 2 homens na cidade. Um tinha uma ovelha só, o outro tinha muitas ovelhas. O que tinha muitas ovelhas recebeu uma visita. E ao receber uma visita, em vez dele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e pegou a ovelha daquele que só tinha um. Antes do profeta terminar, Davi falou assim: digno de morte é esse homem. O profeta olha para a cara dele e diz assim: esse homem é você, Davi. Deus tem te abençoado, Deus tem te suprido, Deus tem te dado mulheres, e se isso era pouco, Deus te dava mais. Mas você pegou a mulher do Urias e prostituiu com ela e matou Urias nas espadas dos inimigos. Nessa hora Davi fez o que muita gente precisa fazer. Davi cai em arrependimento. Davi diz: eu pequei contra o Senhor. Preste atenção, o pecado que você comete não é só contra a pessoa que você cometeu. O pecado que você comete, primeiro você está cometendo contra o Senhor, porque Ele é o teu Senhor e espera de você uma santidade.
Davi diz: contra o Senhor pequei. Nessa hora, Deus tem misericórdia de Davi e fala assim: ó, o Senhor ultrapassou o teu pecado, mas tem uma coisa: a criança vai morrer. Aí Davi entra no altar de Deus, 7 dias jejuando, pedindo: Deus, não deixa a criança morrer. Deus, não permita que a criança morra. 7 dias, irmão, sem comer e sem beber. E adivinha o que aconteceu, igreja? O que aconteceu? A criança morreu. Agora eu aprendo uma coisa com o verdadeiro adorador aqui, sabe qual? O que Davi estava pedindo, igreja? O que Davi estava orando para quê? Para que o filho não, e ele morreu. E quando ele morre, a criança, a Bíblia diz que os servos de Davi ficaram com medo de falar para Davi, porque pensaram: se o menino vivo, o homem está 7 dias sem comer, e quando ele souber que o menino morreu, aí ele vai morrer junto. Quando Davi vê os servos cochichando, Davi entende: morreu. Davi se levanta e fala: oi, a criança morreu? Morreu, meu Senhor. O que Davi faz? A Bíblia diz que ele se levanta, toma um banho, veste as suas roupas reais, come aquele pratão. E quando os servos olham isso, fala: como pode? Quando a criança estava viva, você estava sem comer. Agora que a criança morreu, você age desse jeito. Ele falou: enquanto ela estava viva, havia esperança dela permanecer viva. Mas agora que ela morreu, ela não vai voltar, mas eu vou ter com ela. Você está entendendo isso aqui? Não. Isso é receber uma resposta negativa de Deus, ou não receber resposta nenhuma, e mesmo assim continuar sendo adorador. Está entendendo ou não? Deus não responde, Deus não faz o que você pede, Deus não executa o que você clama, mas você permanece adorando Ele, porque se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe o que você vê crente aí? Deus fez, aleluia, ele está aqui contente. Deus não fez, ele fecha a cara, não quer saber mais de Deus, ele sai da igreja, desiste. Que Deus é esse que você está servindo? Ele é Deus. Por que Deus se cala? Porque Deus está te preparando para uma grande obra. Fala para o teu irmão: Deus está te preparando para uma grande obra. Você vai lá em Gênesis 39, a história conhecida de José, aquele que teve sonhos, aquele que através dos seus sonhos, isso acabou trazendo inveja. Lançaram José no poço, José foi vendido para Potifar, José foi parar no Egito, José se tornou escravo, José foi caluniado, 13 anos de luta, 13 anos de angústia, 13 anos pagando por algo que ele não fez. A única coisa que ele fez é ter a promessa de Deus na vida dele. E às vezes você padece somente porque Deus tem uma promessa na tua vida. Às vezes as pessoas se levantam somente porque Deus tem uma promessa na tua vida. Mas pode se levantar, porque quem tem promessa de Deus sempre vai viver essa promessa, se ele confiar e permanecer no Senhor. Ninguém pode te barrar, ninguém pode te parar. E ele 13 anos orando, e Deus não responde. Você acha que José não orou, irmãos? Você acha que José não clamou? Quantas vezes José deve ter clamado: Senhor, o que eu fiz? Senhor, me tira dessa situação. Ah, Senhor, como eu queria ver meu pai. Ah, Senhor, como eu queria ver meu irmão. Mas Deus, não é hora de eu agir. É hora de eu ficar em silêncio com o único propósito: ver a tua fidelidade, ver como você age diante dessa prova. Porque o silêncio muitas vezes revela as pessoas. Você já tentou ficar calado com um amigo seu? Em julho, você já ficou assim sem dar? Sabe aquele amigo que você manda um recado para ele? Sabe aquele amigo que você vai na casa dele? Sabe aquele amigo que te liga, você liga para ele? Você já pensou um dia falar assim: ó, não vou ligar, não vou mandar mensagem, não vou dar notícia? Eu vi uma história interessante de um pastor que fez isso com 3 amigos. 3. Se o amigo falava oi, ele falava oi. Tá tudo bem? Ele falava tudo bem. Só que ele não procurava. E ele fez isso com 3 amigos. Sabe quem fez? Ficou preocupado. E chegou para todos os outros amigos em comum e começou a perguntar: você está sabendo desse irmão? O que aconteceu com ele? Ele está diferente. Você sabe se ele está assim com você também? Tem alguma coisa errada. O outro, sabe o que ele fez? Começou a falar mal do amigo. Ele é metido mesmo, eu já sabia. Ele se acha. Agora porque Ai, Deus.
Agora porque chegou gente nova, agora é só dar atenção para os outros. Não dá atenção mais para mim. E aquela coisa se levantou contra. E o outro, teve o último, o terceiro, que quando viu que ele ficou assim, começou a orar pela vida dele. Começou a clamar pela vida dele. Começava a ligar e dizer assim: está acontecendo alguma coisa? Ele falava: não está acontecendo nada não. Ah, não sei, mas eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida. E ele descobriu uma coisa: quem era verdadeiro amigo, quem era fiel à amizade, mas quem era falso amigo. Porque na verdade só revelou o falso amigo. A mesma coisa, quando Deus fica em silêncio, revela quem você é. Quando Deus fica em silêncio, revela quem nós somos. Porque tem gente que fala: ah, essa não vai me responder não? Pois então tchau. Ah, essa não vai fazer não? Pois eu também não vou te servir mais. Mas tem gente que diz: não, eu vou continuar. Existe um propósito, Ele me ama mesmo assim. Eu creio naquele que me prometeu. Ele é fiel para fazer. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmão, eu estou há quase 30 anos esperando a resposta de Deus. Quase 30 anos orando por algo que eu tenho ardido no meu coração. Quantas vezes eu questionei Deus e falei: Deus, por que o Senhor não me responde? Deus, por que o Senhor não faz? Senhor, é para a tua glória, é para o teu louvor, é para que o teu nome seja exaltado. Sabe o que Deus, quando falou sobre esse assunto, falou? Preste atenção, meu filho. Tem coisas que você ainda não está preparado para receber. Porque se você receber agora, isso pode trazer destruição. Eu estou trabalhando na tua vida para te preparar para receber o que eu tenho para você. Mas uma coisa eu te digo: não para de clamar, não para de orar, não para de confiar. Continua esperando no Senhor, porque do Senhor vem a resposta. Deus se cala para preparar. José se tornou governador. No tempo certo ele conseguiu ver o pai, ele conseguiu ver o irmão e toda a família. Por que Deus se cala? Sabe por quê? Porque está havendo uma guerra espiritual. Fala para o teu irmão: tem uma guerra contra a tua vida espiritual. Fala com autoridade, senão eu jogo esse pano para você. Suado. A Bíblia fala que Daniel orou. Eu falei isso aqui sexta-feira. Daniel ora e pede uma resposta de Deus. E Deus não vem com a resposta. O que Daniel faz? Ah, é Deus, eu sou um profeta. Eu creio em ti, não vai responder não? Então eu também vou parar de orar. Porque tem crente que começa a orar, Deus não responde, ele desiste. Nós estávamos lá na casa de uma irmã hoje com a Débora cantando, né? Que é do Segura o Anjo. Jacó segurou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo e não quis largar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? E o anjo respondeu. E o quê? E Jacó respondeu: me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois. Você viu isso aí? Eu te garro, Deus, na minha oração. Eu te seguro com o meu jejum. Eu te seguro com a minha confiança em ti. E eu não te largo até que o Senhor me abençoe. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Daniel continua no propósito de oração. Daniel continua no propósito do jejum. 21 dias depois aparece a resposta. E Deus diz assim: ó, olha aqui, Daniel, desde o dia que você clamou, eu enviei a resposta. O anjo veio com uma resposta, mas no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, está dizendo aqui, ó, demônios, potestades, impediram o anjo de trazer a resposta. Enquanto Daniel estava orando, a guerra estava sendo travada. O anjo não conseguiu vir, não? Ó, o anjo: ah, é? Peraí, Senhor, está difícil. Manda Miguel, um dos chefes do exército do Senhor. Miguel vem e passa a espada no demônio, e a resposta vem. Você está entendendo ou não? Às vezes a resposta de Deus ainda não vem, porque tem um céu conturbado, uma guerra espiritual está acontecendo no mundo espiritual para impedir que Deus traga a vitória. Mas se você permanecer em oração, a tua oração vai rasgar os céus. A tua oração trará a bênção de Deus e a resposta poderosa. Se coloquem de pé. Ministério, vem cá. Porque Deus se cala. Olha isso. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito maior. Eu vou repetir: Deus tem um propósito maior. O texto que nós lemos, nós vemos o Filho de Deus
Jesus Cristo, numa cruz, braços estendidos. E quando ele foi traído, você não vê ele questionando. Quando chicotearam ele, você não viu ele reclamando. Mas a Bíblia diz que quando ele estava na cruz e ele olha para o céu, ele não vê Deus como antes. E aí ele questiona e ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Deus se cala para o seu filho. Deus, na verdade, vira as costas para o seu filho naquele instante. E existia um motivo. Estava sobre ele o pecado meu. O teu pecado estava sobre ele. Ele se fez maldito na cruz do Calvário, pagando o preço dos meus erros e dos seus erros. E o Deus que nós servimos é um Deus santo. Ele é o santo dos santos. E por ser santo, Deus não suporta o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. A Bíblia diz que o Filho estava no seio do Pai. O Filho e o Pai são de eternidade em eternidade. Eles nunca se separaram. Mesmo quando Jesus veio para a terra, havia uma ligação entre os dois. Quando Jesus é batizado, Deus brada do céu dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Jesus disse assim: ó, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Havia uma comunhão. Jesus vivia em oração. Quando ele estava no Getsemane, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas a comunhão era tão grande que ele diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas presta atenção, na hora da cruz, Deus fica em silêncio. Jesus clama e Deus fica em silêncio. E existia um propósito, porque se Deus bradasse, a humanidade era destruída. Mas Deus se cala, permitindo que o seu filho morra numa cruz em meu lugar, em teu lugar, com o único propósito: te alcançar, me alcançar. Com o único propósito: abrir uma porta no céu. Essa porta se chama Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Deus está mandando te dizer aqui: eu estou em silêncio para pessoas. Eu não te respondi porque eu tenho um propósito maior na tua vida. Mas diante do meu silêncio, permaneça, confia, não desista, creia no Deus que te chamou, que te prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre, e Ele vai cumprir. Segura a mão do teu irmão aí. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Bendito é o teu nome, Senhor. Oh, Senhor, a tua palavra tem sido ministrada. E eu sei que entrou pessoas aqui, Deus, que há muito tempo tem questionado o teu silêncio. Tem questionado porque o Senhor não responde, porque o Senhor não cura, porque o Senhor não liberta o meu esposo, porque o Senhor não liberta meu filho, porque o Senhor não cumpre a promessa,
Porque o meu ministério não floresce, Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Deus está te dando uma resposta aqui, meu irmão. Eu estou em silêncio, mas eu estou trabalhando. Aleluia, oh, aleluia. Oh, eu estou em silêncio, continua confiando. Aleluia. Oh, espera em Deus, confia em Deus, se derrama em Deus. Deus renova as suas forças hoje. Ele te deu uma resposta, e a resposta dele vai chegar a hora de eu bradar. Porque ele ficou em silêncio na cruz, mas no terceiro dia ele bradou, aleluia. E o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus Cristo, e ele ressuscitou vitorioso. Deus manda dizer: eu vou responder no tempo certo. Aleluia. Confia, diz o Senhor. Oh, aleluia. Eita Deus. Oh. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Oh, tu és a direção, o sol a me guiar. Ouve, igreja. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Oh, preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, vou te encontro, meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, vou te encontro, meu Deus. Levante as suas mãos e fala pra ele, vai. A resposta vem de Deus, a vitória vem de Deus, o socorro vem de Deus, o sobrenatural vem de Deus. Vem de ti, Senhor, vem de ti, Senhor. Eis-me aqui, vim para adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
convidar os pastores, vem cá. Pastores, evangelistas, vem aqui. Nós vamos estar ungindo a sua vida. Se você quiser uma unção, você vai fazer uma fila. Missionárias, vem aqui rapidinho. Nós estamos no segundo dia da unção. Estamos ungindo em nome de Jesus, crendo no poder e no milagre do Senhor. Aleluia. Pode fazer a fila aí, aqueles que querem ser ungidos. Venha crendo. Isso é a estratégia de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Os obreiros vêm ajudar aqui em nome de Jesus. Pode começar um dia, meus amados. Espírito de Deus, vem transformar a cada vida. Aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus nós apresentamos a vida desse jovem, Pai. A tua mão é poderosa. Tu és o Deus do impossível, Pai. Nós entregamos a vida do teu filho, Senhor. Vem tocar em cada nervo, em cada junta, Senhor, em cada área do corpo do teu filho, Deus. E vem operar um grande milagre para a glória de Deus, para louvor do nome do Senhor. Nós declaramos, Senhor, o milagre e o impossível. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Aleluias. Igreja, fique em oração. Ore ao Senhor. Oh. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o teu poder. Venha manifestar os teus sinais. Manifesta os teus sinais, Espírito de Deus. Manifesta os teus sinais, Espírito de Deus. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, vem tocar em cada coração. Derrama a unção, Senhor, sobre os teus filhos. Derrama a tua virtude sobre cada um, Senhor. Vai quebrando toda barreira. Manifesta o teu poder. Faz de novo, faz de
suas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, oh aleluia, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aplauda ao Senhor, amém? Creia na vitória do Senhor, na resposta no tempo certo, na hora certa Ele tem para você.